Olá, bem-vindo à nossa segunda do acolhimento. Nós tivemos longos dias, semanas de estudo com a nossa jornada da união e eu tô muito feliz de voltar com a nossa segunda do acolhimento, que é tão importante na nossa vida, que a gente sempre estuda temas tão importantes e é um tema complexo, é um tema profundo. Eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto. Eu sou uma estudiosa assídua da antroposofia. Essa ciência espiritual, ela não é fácil de ser apreendida, sentida, digerida. Ela é muito profunda e muito complexa em dimensões que eu não seria capaz de me aprofundar com vocês, e dentro da minha possibilidade, dentro das minhas limitações humanas e espirituais, eu quero compartilhar aquilo que eu venho estudando e que pra mim faz sentido. Então, primeiro de tudo, quando a gente estuda antroposofia, o nosso corpo é dividido em várias dimensões. E para fins de estudo, Steiner, que é quem fundou a disciplina positiva, ele dividiu em várias dimensões diferentes, em pequenos grupos, para que a gente pudesse entender. A fim de compreender o que eu quero chegar aqui para vocês, eu vou trabalhar com vocês o conceito de trimembração do corpo humano. Do que é a trimembração humana? Então, Steiner dividiu o ser humano em 3 grandes dimensões. Aqui em cima, a cabeça, do pensar. Aqui essa parte do meio, o tronco, o sentir. E os membros inferiores, que são os membros do agir. E aí fica mais ou menos essa divisão que eu quero compartilhar aqui com vocês através de uma foto, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ela é assim, ó. Então temos o pensar aqui na parte da cabeça, que são os novos conceitos, que é o descobrir. O tronco representando as novas habilidades que são vivenciadas, sentidas. É onde fica órgãos que são extremamente importantes para o nosso ritmo biológico. São órgãos rítmicos, literalmente, porque temos o nosso pulmão, que contrai e expande, temos o nosso coração, que é onde mora a nossa intuição, o nosso contato com o divino, o nosso contato com o mundo espiritual, o nosso contato, em suma, com a nossa essência. E temos nos membros inferiores o querer, aquela vontade que te tira de onde você tá, que faz você ir adiante, que faz você superar barreiras, que faz você mudar de vida, quebrar paradigmas, buscar novas formas de educar, de se autoeducar, é o querer. E quando a gente está agindo conscientemente no mundo, cumprindo a missão com a qual a gente veio, nós estamos utilizando essas 3 áreas do nosso corpo dentro de um fluxo saudável, contínuo. Todo o nosso ritmo é interligado com a harmonia, o pensar, o sentir e o querer, que é o agir no mundo. Eu penso, sinto e ajo em harmonia com o espiritual, em harmonia com a vida material que eu quero levar, em harmonia com os objetivos que eu quero cumprir. E aí, a gente ainda divide essa trimembração de uma forma sucinta em passado, presente e futuro, onde o pensar, essa parte aqui de cima do nosso corpo, está conectada com o passado. E é fácil perceber isso. A maioria dos nossos pensamentos, se não há uma autovigilância, se você não estuda sobre si mesmo, se você não busca se evoluir, o nosso pensar costuma ficar bastante no passado, né? Voltando em temas anteriores. O sentir, nosso tronco, é o meio, né? É o presente. Eu sinto como eu estou agora, eu observo o meu estado. Então, eu estou aqui, eu estou agora, eu estou presente na minha vida. E já o querer é o futuro. As nossas pernas, nossos membros inferiores nos levam adiante. É lá que eu quero chegar, eu mirei e eu vou. É onde eu estou indo, são os meus objetivos, é a minha missão, são os meus valores de vida que me guiam. E assim nós temos essa breve distinção dos nossos membros, que é a trimembração antroposófica do ser humano. Em qual dessas esferas esse vírus está agindo? Justamente no tronco.
nos nossos órgãos rítmicos. Não é? Falta de ar, prostração, você fica muito mal. Ele age principalmente e se instala nos nossos órgãos rítmicos, no nosso sentir, na nossa conexão com o espiritual, com o divino, nossa essência. É isso que está sendo afetado por esse vírus que está agindo em todo o nosso planeta. A doutora Ana Paula Cury, que deu essa aula pra gente semana passada, ela também é médica, né? Ela é médica antroposófica, formada em medicina, e estava explicando pra gente que esse vírus se instala em ambientes orgânicos mais ácidos. Portanto, se você tem um ambiente orgânico devidamente equilibrado, dificilmente esse vírus, ao chegar, ele consegue se instalar e causar muitos danos. Portanto, é em ambientes orgânicos pré-desorganizados que o vírus se instala. E diferente do que nós acreditávamos, que era só para quem tinha alguma doença muito grave, pré-adquirida, que esse vírus faria grande efeito. Nós não estamos olhando para isso agora nesse momento. Nós estamos vendo jovens aparentemente saudáveis ficando muito mal com o Covid. Isso significa que não é o seu exterior que vai determinar se você está suscetível ou não às consequências do Covid, e sim o seu meio orgânico interior. Ele é propício ao desenvolvimento do vírus ou não? Não basta você ser jovem e saudável. Muitos jovens e saudáveis estão adoecendo. Portanto, quando a gente fala em um ambiente orgânico pré-desorganizado, nós não estamos falando numa pessoa que não é saudável fisicamente. Porque quando nós estudamos o ser humano, nós não estamos olhando para o ser humano como um corpo físico andando no planeta. Nós somos seres espirituais temporariamente vivendo no mundo material. O nosso corpo não é composto apenas por essas partes perceptíveis cientificamente. Nós somos compostos por algumas outras dimensões que os nossos olhos humanos não enxergam. E são esses corpos que estão sendo afetados. Não é o corpo humano físico. Ele apenas é um veículo que bota aqui no mundo material, que traz à tona algumas questões internas nossas. E uma das coisas que foi linkada na aula é que esse ambiente orgânico pré-desorganizado vem de uma vontade enfraquecida. Quando nós não temos a nossa vontade de agir, que é, lembra aqui na trimembração, ó, nosso impulso para ir para frente, de aperfeiçoamento, olha essa palavra que está aqui. O querer é o nosso impulso para se aperfeiçoar. Se eu não exerço esse impulso de aperfeiçoamento, eu tenho a minha vontade no mundo enfraquecida. Eu não sou capaz de colocar para o mundo exterior todo o meu potencial, toda a minha essência, os meus valores, o meu propósito. Na medida que a minha vontade está enfraquecida, eu não sou quem eu vim para ser, e todo o meu ambiente orgânico do meu corpo físico vai expressar essa fraqueza que vem da sua força de vontade, da sua falta de desenvolvimento, do seu querer ser melhor. E é isso que o seu corpo vai expressar. Aliado a isso, a essa falta de vontade ou essa vontade enfraquecida, nós temos um mundo muito polarizado. Como seres humanos, a gente não vive só na matéria. Devemos nutrir a nossa espiritualidade o tempo inteiro, para que a gente faça um equilíbrio entre as polaridades. Veja bem de novo essa foto. Se não há um equilíbrio, se não há um ritmo interno, um ritmo existencial entre essas polaridades do pensar, do concreto, com o meu meio, que é o sentir, ligado à espiritualidade, que conecta o meu agir, e aí eu vou atrás do meu propósito. Se eu não tenho isso, eu fico enfraquecida. E o que a nossa vida, o nosso planeta tem feito por nós?
Nós vivemos num mundo extremamente polarizado, mecanizado. Nós estamos constantemente concentrando forças apenas nessa parte do nosso corpo, que é o pensar. A gente se desconectou completamente da nossa essência espiritual. Essa é a verdade. E temos vivido mesmo a vida de uma forma mecanizada, onde eu não penso mais sobre o que eu faço, sobre quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. A gente age de maneira egoísta, onde a gente não pensa no outro, pensa só em nós, em tirar o nosso proveito, em se dar bem. Então isso não sou eu ou você. Nós todos vivenciamos esse desafio. Ninguém é perfeito. Só que, de uma maneira geral, o nosso planeta inteiro está sofrendo disso. Toda a raça humana está sendo afetada por esse processo de mecanização. E que maneira mais perfeita o universo encontrou de nos trazer a uma reflexão profunda, uniforme. Olha isso, eu fico toda arrepiada. Uniforme para toda a humanidade. Não tem um lugar do nosso planeta Terra que está absolutamente livre do risco do Covid. Todo o nosso planeta Terra está parado para entender como lidar com isso. Milhões de pessoas sendo afetadas por esse vírus que se instala nos nossos órgãos rítmicos, mostrando o que pra gente? Há uma falta de sintonia entre as nossas polaridades. Estamos vivendo numa polaridade só. Nós não temos a harmonia do pensar, do sentir e do querer. O nosso corpo está desorganizado porque não estamos conectados com o nosso lado espiritual. E isso é um chamado para acordar. É um chamado que vai dividir as pessoas entre aquelas que se conectam, que entendem, e as que, apesar de todo esse sofrimento, continuarão vivendo uma vida mecânica. E isso é um chamado para o despertar da consciência, para permanecermos expandindo a nossa consciência, aqueles que já buscavam esse caminho, e para aqueles que não davam a menor atenção para isso, agora estão sendo chamados a pensar sobre isso. Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Quais são seus verdadeiros objetivos? Como que você está cuidando daqueles que você ama? Como que você cuida do próximo? Quem é você? O que realmente é importante para você? Esse é o grande chamado, é um chamado de expansão de consciência. E dentro da antroposofia, quando a gente fala de doença do corpo físico, a antroposofia tem um olhar muito profundo e amoroso para a doença física, porque ela é uma expressão da nossa alma, dos nossos outros corpos que são mais sutis. A doença, ela cumpre um propósito. No caso, essa doença está cumprindo um propósito planetário. E dentro desse propósito planetário, essa doença com certeza também cumpre um propósito individual na sua vida, na minha vida. Cada um tem um propósito e tem um chamado, mas o chamado coletivo é para o despertar e para a expansão da consciência. Várias religiões denominam a nossa era com nomes diferentes, mas que cumprem o mesmo propósito. Dentro da antroposofia, que não é uma religião, é uma ciência espiritual, a antroposofia chama isso que a gente está vivendo de a era da consciência. São centenas de anos e vários séculos que nós viveremos nessa era da consciência com o único objetivo de expansão dela, para que a gente se compreenda de acordo com o que verdadeiramente somos. E aí o Covid veio para intensificar e talvez para realinhar alguns caminhos que a humanidade estava tomando. E não pensar sobre isso, gente, é perder o nosso tempo aqui, nossa existência. A gente tem tanta coisa para desenvolver, né? A gente tem que pensar sobre isso. O objetivo dessa doença é fazer a gente espiritualizar o nosso pensar, espiritualizar o nosso sentir e espiritualizar o nosso querer. Agora é o momento de pensar com o coração. Não há espaço para ações egoístas, pensar só em você, fazer o que é benéfico só para você e não pensar no todo.
Antes do Covid, se a gente tivesse atitudes e ações egoístas pensando só na gente, a gente ia talvez colher essa semente do que a gente fez anos depois, no fim da nossa vida, né? Através de uma doença ou de alguma outra questão que apareça. Enfim, a colheita era muito longe da plantação. Agora, com o Covid, não é assim. Você fez alguma coisa egoísta hoje, amanhã o seu condomínio inteiro está infectado, sua família inteira está infectada. A decisão que você tomou ontem de juntar os amigos, mesmo numa época de Covid, de chamar a galera para sua casa, pode amanhã desencadear uma onda gigante de contaminação na sua cidade, no seu estado. Agora, o pensar egoísta e individual, ele tem um peso gigante, porque estamos sendo chamados a agir como uma coletividade. Vocês entenderam isso? Nós não somos separados. Essa doença não divide quem é preto e quem é branco, quem é pobre, quem é rico, quem é americano e quem é africano, asiático ou brasileiro. Essa doença não divide ninguém, porque somos uma única nação. Somos seres humanos regidos pelas mesmas leis espirituais. E agora não há distinção. Não há salvação, não há para onde correr. Onde quer que estejamos, a única forma de se proteger é buscando esse equilíbrio, desse agir, pensar e querer, para que o nosso ambiente orgânico esteja equilibrado, em harmonia, e que talvez a gente não precise passar pela experiência de vivenciar esse vírus no nosso corpo. No entanto, eu acredito que mesmo que a gente não pegue o Covid, a gente está sentindo todos os efeitos dele na nossa vida. A nossa vida mudou completamente e provavelmente por um bom tempo, a gente ainda não sabe. E aí, a doutora Ana Paula Cury encerrou a aula trazendo duas dicas que eu achei maravilhosas, já até compartilhei com algumas alunas minhas, que é sobre a gente trabalhar essa harmonia. Se, de novo, a gente quer ter essa harmonia do looping, do infinito, como que a gente pode fazer se agora eu tô presa dentro de casa? Se eu preciso usar o celular, o computador para trabalhar? A gente pode trabalhar esse ritmo entre o mecânico, o material e o espiritual dentro da nossa casa. Então ela sugeriu o seguinte, eu achei fantástico. 50 minutos trabalhando, computador, reunião, escrevendo, celular, e faz uma pausa. A cada 50 minutos, faça uma pausa e faça uma atividade que te eleve espiritualmente, que te reenergize, seja ela qual for. Sentar no cantinho da sua casa que tenha sol, ficar de olho fechado, longe dos eletrônicos, por óbvio, seja botar a cabeça na janela e observar as pessoas passando, observar o céu. Todos nós olhamos para o mesmo céu. Olha para o céu, olha para as nuvens, observa os pássaros, bota uma música gostosa, ouve uma música boa, uma música que te faça bem, que te, sabe, aquela coisa que você acaba e fala, ai, gente, que delícia, tô ótima. Volta a trabalhar. Mais 50 minutos, mais uma pausa para uma atividade que eleve suas vibrações, que eleve suas energias vitais, para que você possa fazer um contraponto à polaridade mecânica da nossa vida. E uma outra dica que ela deu, que eu acho que é totalmente alinhado com os nossos estudos aqui sobre família, sobre desenvolvimento infantil, é que nós tenhamos momentos significativos dentro de casa. O que são momentos significativos? É trazer significado para as nossas vidas. Então nós temos que, por exemplo, sentar e fazer uma roda de contação de história. Conta sobre a sua história para o seu filho. Ah, Eline, mas meu filho é muito pequeno. Conte uma história para o seu filho. Não importa que ele não fale. A sua intenção vai impregnar a sua alma. A sua intenção vai impregnar a alma do seu filho e vai impregnar a sua casa. É a sua intenção que conta. Lembra? Estamos fazendo uma polaridade ao mundo mecânico, colocando intenção e verdade naquilo que estamos fazendo. Portanto, a gente deve criar momentos de significado. Uma roda de contação de história, para contar histórias da vida de vocês, para relembrar acontecimentos felizes. Então, esse é o momento de
trazer para nossa vivência e para nossa vida em família momentos com valor, momentos com significado, que deem alimento espiritual para a nossa família, não só para a gente, para a nossa família como um todo. Então essas foram as duas grandes dicas e eu acredito que fazendo isso a gente pode trabalhar esse equilíbrio, fazendo um contraponto a essa polaridade que o nosso planeta tem vivido.